E aí, tudo bem? Aqui é a Diane trazendo mais um vídeo para o canal. Deixa eu perguntar para você, como é que é o teu relacionamento? Por que eu tô fazendo essa pergunta? É porque tem muita gente que não consegue ter a sorte, a chamada sorte nos relacionamentos. Mas será que isso é uma questão de sorte? Enfim, eu quero trazer esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre relacionamentos e também sobre alguns pontos para você poder olhar no seu mapa astral, entender melhor por que às vezes você não se dá bem com a pessoa com quem você está ou esse tipo de coisa. O meu objetivo aqui é apenas te dar uma orientação. Em nenhum momento você deve tomar isso como uma regra, tá? Porque às vezes você pode estar numa situação dessas que eu vou falar, mas você se dá muito bem, então, né? Aí você desconsidera isso aí que eu vou falar, ok? Segurando um caderno aqui por causa do sol, né? Temos que improvisar, mas fazer o quê? Então tá, o relacionamento ele é nada mais, nada menos do que uma combinação. Inclusive, quando você faz um estudo de mapas, combinando os mapas através da astrologia, você vai obter um terceiro mapa, que é o chamado mapa composto, que seria o mapa da relação das duas pessoas. Quando você se relaciona, a sua energia tende a combinar ou não com a da outra pessoa. E aí que reside toda a questão. Será que a energia ela combina, né? Por que às vezes um relacionamento pode não dar certo? É porque eu quero que tudo seja sobre mim. E num relacionamento não existe isso de é só as minhas vontades que tem que ser feita, eu sou o centro da relação, tem que ser assim porque eu quero que seja assim, eu tomo as minhas decisões sozinhas e desconsidero a outra pessoa. Não funciona assim. Não existe o eu dentro de um relacionamento. Ali é uma combinação de duas pessoas. Então não tem só o eu como era antes de você entrar no relacionamento. Isso não tem mais. Você não pode querer estar num relacionamento e continuar mantendo a tua vida de solteiro, por exemplo. Não funciona assim. Não vai dar certo. Então não tem espaço para o egoísmo dentro de um relacionamento. Muito embora a gente veja aí em vários casos que persiste o egoísmo das partes. Outra coisa para a gente considerar, especialmente as mulheres agora, muitas vezes elas vão entrar num relacionamento tendo a esperança de que o parceiro delas vá mudar de alguma maneira. Elas veem um defeitinho aqui, um defeitinho ali antes de engatar o relacionamento sério, mas elas pensam, não, quando a gente ficar junto assim pra valer, eu faço essa pessoa mudar. Não faz, isso não funciona assim, tá? Não funciona assim. Então, não adianta esperar que o outro vai mudar. Não adianta. Quando a gente tem uma expectativa muito grande, na verdade é um idealismo. É comum a gente idealizar os nossos parceiros, as nossas parceiras, isso é muito comum. Tem pessoas que vão ter uma idealização muito acima daquilo que é real. Elas vão ficar buscando a pessoa perfeita o resto da vida sem encontrar. A perfeição que tu busca não vai ter numa única pessoa. E aí você tem que saber colocar o pezinho no chão. Tem que saber considerar aquilo que realmente importa. E o que importa? Aí é você que vai dizer o que importa pra você. Importa que a pessoa seja uma pessoa honesta comigo? Ok. Importa que ela seja respeitosa? Ok. Você vê o que você considera como prioridade, porque é isso que vai fazer a diferença para você. Tem que combinar as essências, porque o resto a gente releva, o resto a gente vai relevando. Agora as essências, depois vocês vão ver aí quando eu mostrar os mapas como isso aí é importante, o lance de combinar as essências. Mas vamos lá. É importante então que a gente aceite as pessoas como elas são. Se tem alguma coisa nessa pessoa que não me agrada e que eu não quero isso para minha vida, o que eu faço? Eu vou para eu saio desse relacionamento, ok? Eu saio desse relacionamento. Outro ponto que é interessante a gente pensar é que não dá para começar relacionamentos usando máscaras.
E por que eu tô falando isso? É porque tem gente que vai utilizar máscara no início do relacionamento, só que essas máscaras elas vão cair, porque é impossível você manter máscaras na tua vida íntima com a pessoa. Você pode até tentar manter uma ou outra máscara quando você tá ali na fase do início, que não existe ainda aquele conhecer mais íntimo, mas depois que isso acontece, aí as máscaras elas vão cair. Então é muito importante que sempre que você for se relacionar com alguém, o seu relacionamento seja baseado na verdade, na sua verdade. Porque se a pessoa não gostar de você como você é, então não vai rolar. E vice-versa, ok? Verdade sempre. Isso aqui que eu vou falar agora é óbvio, né? Vocês já devem saber muito bem disso, mas é muito importante que um casal converse. Quando o casal não consegue conversar, não consegue ter esse algo em comum para conversar, fica meio difícil. Porque aí vai gerar o quê? Vai gerar pessoas, vai gerar um casal que vai estar junto porque é uma convenção social estar junto, é uma convenção social ter um casamento, por exemplo, mas vai cada um para o seu canto dentro desse casamento, cada um no seu mundo, não existe uma conexão. Então é muito importante ter diálogo, ter o entendimento, saber o que está acontecendo com cada uma das pessoas do casal, né, no caso, ter interesse pelas coisas do outro, porque isso faz parte, as pessoas precisam disso daí, algumas pessoas vão precisar ainda muito mais do que outras, mas isso é necessário. Outra coisa que se faz importante no contexto de um relacionamento é estabelecer limites. E por que eu falo isso? É porque se você não impor os seus limites, tipo, até aqui funciona, daqui para lá não funciona, o teu parceiro, a tua parceira vai entender que, eu posso fazer isso porque tá tudo bem. Então é importante impor os limites, estabelecer, até aqui. Por exemplo, o teu parceiro pode ser alguém que faz muitas piadas, alguém que usa uma linguagem bem vulgar, esse tipo de coisa. Só que você pode não gostar disso. Então você já estipula, diz, quando você for falar comigo, não fala comigo dessa maneira. Entende? Não faça isso pra mim. Coloque limites, ok? Porque funciona melhor. Tem que ter isso, a pessoa tem que saber do que você gosta, do que você não gosta, até onde você vai e até onde ela pode ir. Isso é muito importante. E isso é sério também, porque imagina só, existem inúmeros casos de pessoas que o cara ou a mulher, enfim, bebe demais, e daí nesse momento que bebe demais faz alguma coisa que não é legal de fazer. Aí depois, no outro dia, aí vem com aquele papo lá, eu não lembro, desculpa, blá 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 blá. Tem que ter a tal da conversa, porque senão a pessoa vai fazer novamente, e se ela fizer novamente, aí você tem que saber cortar, porque daí ela não respeitou. Se ela se comprometer com você, não farei mais, e ela ainda assim fizer, aí você tem que saber botar o limite ali, dizer, não, chega, não quero mais isso aí, você não tem palavra. As coisas têm que ser bem esclarecidas. Agora, então, entrando um pouquinho no contexto da astrologia, tem formas de você comparar 2 mapas ou mais mapas, enfim, mas vamos ficar nos 2 mapas, que seria de um casal, né? E tem formas de você comparar esses mapas para ver se a energia das pessoas dá um match legal. E isso é feito através do mapa da sinastria, que é a comparação dos 2 mapas. E desse mapa, como eu falei, também se faz o mapa composto, que é o mapa do relacionamento ali do casal, o mapa da energia combinada das 2 pessoas. Eu não vou falar aqui especificamente dessas ferramentas astrológicas, mas eu quero te falar sim algumas coisas. Mas antes da gente entrar nesse contexto mais astrológico, eu quero trazer aqui uma reflexão. Eu vejo hoje, principalmente nos grupos de astrologia, não são todas as pessoas também, lógico, mas eu já vi pessoas que chegam no grupo de astrologia, postam ali o mapa do crush e pedem que digam para ela se a pessoa, vamos dizer assim, se a pessoa é legal ou não é legal. Então, eu não acho legal esse tipo de coisa, tá? Porque cada pessoa, dentro da sua individualidade, vai ter os seus aspectos positivos, os seus aspectos mais desafiadores,
Ninguém é perfeito. Então, eu não acho isso muito legal de fazer. Eu ainda sou a favor de você viver, você ter a experiência com base naquilo que você sente. E não racionalizando tudo, não tentando atingir um objetivo através do relacionamento e fazendo isso aí de forma extremamente prática, sem qualquer sentimento. Quando você assume um interesse por alguém, dá para entender, dá para imaginar que você sinta alguma coisa, por mínimo que seja, porque essa pessoa despertou o teu interesse em algum nível. E quando você fica nessa de, ai, combina, não combina, dá certo, não dá certo, é bom, não é bom, tu tá se privando de viver a experiência que você teria. Uma experiência que ela tende a ser enriquecedora em vários níveis, porque contribui para a tua maturidade emocional. Dentro de um relacionamento, contribui a experiência. Então não se prive de ter essas experiências, ok? Eu quis trazer isso daí porque, enfim, parece tão banal esse negócio aí, tipo, ai, me diz se vai dar certo ou se não vai dar certo. Vai um pouco pelo que tu sente também. Pelo menos nessa fase inicial, sabe? Vai por isso, tipo, tá na fase inicial, aproveita, sabe? Deixa o sentimento fluir um pouco. Mas aí, na fase de, pô, vamos nos casar, vamos viver juntos. Quero saber se isso funciona a longo prazo. Aí, ok, aí vai atrás disso. Mas num primeiro momento se permita viver mais as coisas. Porque elas são experiências que fazem parte da vida e vão te trazer mais sabedoria, tá? E essa sabedoria ela não vai vir se você ficar cortando, podando as experiências antes delas acontecerem. Então eu vou te falar aqui de alguns pontos para você olhar no seu mapa, que são pontos importantes, são pontos bem importantes. E o primeiro deles é a Lua. E por que a Lua é importante? Porque a Lua fala das nossas necessidades emocionais, fala das nossas reações automáticas, das nossas emoções. Ela fala daquilo que nos nutre e é muito importante. Eu tenho aqui uma apresentação que eu fiz, eu vou deixar essa apresentação disponível lá no grupo de astrologia que a gente tem no Facebook, tá? Se você quiser baixar essa apresentação, você entra lá no grupo que vai estar disponível lá na parte de arquivos, ok? Dentro dessa apresentação, eu vou ter para você ali isso que eu tô falando para vocês. Só que vai ter o acréscimo ali do o que a Lua em Áries necessita, o que a Lua em Touro necessita, quais são essas necessidades de forma bem básica, que é para você poder olhar para a sua Lua e para a Lua aí do crush e ver se vocês têm a mesma afinidade, o mesmo tipo de nutrição, vamos dizer assim, se vocês necessitam da mesma coisa, porque vocês necessitarem da mesma coisa, do mesmo tipo de coisa, vai ser um grande passo. Então eu vou deixar esse material lá para vocês, se você quiser, você vai lá e baixa para poder ver certinho a Lua em cada signo e os outros pontos que eu vou trazer aqui também, tá? Um outro ponto importante no relacionamento é Vênus. Por quê? Porque Vênus é justamente a forma de expressar afetividade, é também aquilo que dá prazer pra gente, é o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, o que me faz sentir bem. O outro ponto também que é muito importante é o próprio Sol. Por quê? O Sol é a essência da pessoa, é a natureza mais verdadeira, mais autêntica dela. O Sol é a nossa verdade. Então, se a gente não conseguir ser verdadeiro dentro do relacionamento, a gente vai sair prejudicado disso de alguma maneira, não vai fazer bem. Porque o Sol ele também representa a vitalidade. E essa vitalidade que eu tô falando aqui, ela é no sentido de ânimo, de é bom estar vivo, sabe? É bom estar vivo. Então, se você não conseguir expressar a sua verdadeira essência dentro do seu relacionamento, a sua vitalidade ela vai ficar prejudicada de alguma maneira. Aí vem depressão, vem várias outras coisas, né? Mas eu consigo pensar na depressão aqui porque a depressão ela é justamente a longo prazo, né? Ela se torna essa perda de sentido em tudo. E isso para mim tem muito a ver com o Sol aqui. Mas enfim.
Então aqui eu tenho 2 mapas que vão ilustrar aquilo que eu falei para vocês, tá? Então num dos mapas aqui a gente tem uma lua em leão. A lua em leão, ela é basicamente focada nela mesma. Ela quer ser o centro, ela necessita ter atenção, ela necessita se sentir amada, ela necessita de reconhecimento dos holofotes, enfim, aquela coisa bem clichê, bem que a gente já está acostumado a ver sobre leão. E a lua em escorpião, que está ali do lado, ela já é uma lua bastante introspectiva, uma lua que talvez seja um pouco misteriosa, que assim como o leão vai valorizar a lealdade, vai necessitar de verdade, mas é uma lua que pode desenvolver questões aí como ciúme. Então no caso dessas 2 luas a gente tem uma diferença entre os elementos, porque fogo e água, o que o fogo faz? O fogo transforma a água em vapor, eventualmente. E a água apaga o fogo. Então eles não combinam, naturalmente eles não dão uma boa combinação. Então a lua em leão vai gostar das badalações, vai gostar de ser o centro das atenções. E a lua em escorpião vai ficar mais com ela mesma. Então as necessidades básicas nesse caso são diferentes e as formas de reação também. E um ponto que a gente precisa considerar aqui é que a qualidade desses 2 signos é fixo. E os signos fixos, eles são, por natureza, firmes, ou seja, podem ser teimosos. Então vai ficar cada um puxando a peteca para o seu lado. E aí a coisa não anda. Outro ponto que eu falei foi Vênus, né? Aqui a gente tem Vênus em Sagitário, que é uma Vênus que expressa afetividade de forma livre, que gosta de viver experiências novas, que também tem uma energia que se expande, que vai para fora, no caso, é extrovertida. E no outro canto aqui nós temos uma Vênus em Touro, que é uma Vênus mais caseira, mais calma, mais estável, mais segura. A Vênus em Sagitário vai gostar de mudança, é o tipo que talvez vai querer experimentar vários relacionamentos. A Vênus em Touro já vai querer um relacionamento mais duradouro. Então vocês percebem como existe uma grande diferença nesses pontos, nessas expressões. Então é óbvio que a Vênus em Touro talvez não se sinta tão à vontade, tão atraída por uma Vênus em Sagitário, por conta então dessa diferença. E o outro ponto que a gente pode olhar é o Sol. Aqui nós temos um Sol em Capricórnio e aqui nós temos um Sol em Áries. Nós temos ali fogo e terra. A terra, ela tende também a sufocar o fogo, a abafar o fogo, a apagar o fogo eventualmente. Então são elementos que não combinam pela natureza deles, tá? E ali nós temos também a qualidade cardinal evidente nos 2, né? Capricórnio e Áries. Então muita iniciativa de ambas as partes. O que essa pessoa de Sol em Capricórnio necessita para se sentir vivo na vida? Ela necessita de praticidade, pragmatismo, de objetividade, de durabilidade, segurança, seriedade, responsabilidade. A lista vai, né? A lista vai. E o Sol em Áries, para se sentir mais vitalizado, ele necessita de movimento, necessita de atividade, dinamismo, de independência, de realização dos seus ideais, porque ele é bastante idealizador. O Áries ele vai sonhar bastante, enquanto o Capricórnio ele vai ser pé no chão. E o Capricórnio é aquela pessoa que diz assim: não, mas eu preciso de prova para saber se isso aí vai dar certo. Eu só vou começar se for dar certo. Agora o Áries não. O Áries ele tem aquele entusiasmo de início e eu vou fazer. Então esse foi o nosso vídeo, foi sobre relacionamento. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Deixa seu like, compartilha aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser uma leitura de mapa astral, tem link na descrição, você pode falar comigo pelo Instagram. O mapa ele tá bem acessível, tem a versão em PDF dele que vai para você como um e-book bem bonitinho, para você poder reler quantas vezes você quiser.
E é um mapa para fazer você refletir sobre a vida. Então, se você tiver interesse, entra lá no site ou fala comigo pelo Instagram, beleza? Até o próximo vídeo.